Olá, quarta-feira, 3 de março de 2021. O Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta edição. Governador Flávio Dino se reúne com classe empresarial e divulga nesta quarta-feira novo decreto relacionado a medidas sanitárias de combate ao coronavírus no Maranhão. Maranhão deve receber hoje mais 62.400 doses da vacina Coronavac. O imunizante deve ser destinado a profissionais da saúde e idosos de 80 a 84 anos de idade. E no futebol, o Campeonato Maranhense tem novo líder, o Moto Clube, com 100% de aproveitamento na competição. E você vai ver ainda os preparativos do Sampaio Corrêa para mais uma partida pelo estadual, sem desviar as atenções da Copa do Nordeste. No final de semana, já tem duelo contra o Fortaleza. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. É isso aí, que seja um ótimo dia, uma ótima quarta-feira para todos que nos acompanham aqui na TV Difusora. Você já sabe, você fica muito bem informado durante toda a nossa programação, a partir das 6 horas da manhã, com o Silvan Alves, apresentando o Bandeira 2, que daqui a pouco volta aqui no Bom Dia Maranhão, falando de segurança, e logo depois, coladinho, tem um Bom Dia Maranhão, comigo, Eduardo Ericeira, levando aqui muita notícia para você, até quase 8 horas da manhã, o jornal recheado de informações. Daqui a pouco também tem Diogo Coutrinho falando de política, a participação dos nossos correspondentes no interior do estado, falar da situação da pandemia aqui na Grande Ilha e também no interior do Maranhão. Daqui a pouco também tem entrevista, tem falando aí de esporte, futebol, Sampaio, moto também, como é que está a situação do Campeonato Maranhense, da Copa do Nordeste, enfim. Jornal recheado de informações até quase 8 horas da manhã, agradecendo sempre e desde já o carinho da sua audiência. Muito obrigado, vamos juntos, 7 horas e 2 minutos. A gente, claro, começa falando sobre essa situação da pandemia, fundamental estar informando as pessoas neste momento. E a gente começa esta edição do Bom Dia Maranhão falando de mais uma rodada aí de encontros entre o governador do estado, Flávio Dino, e empresários, desta vez para controlar a pandemia no estado. O governador, que já havia se reunido com autoridades aí de outros poderes, desta vez se reuniu com a classe empresarial aqui do estado do Maranhão para debater ações aí de controle à pandemia. Vamos acompanhar. O governador Flávio Dino se reuniu nesta terça-feira com representantes de entidades empresariais para debater novas medidas de combate ao coronavírus. A classe empresarial entende um momento grave da pandemia no estado. A gente acredita que na conversa que houve hoje com o governo, de fato é necessário as medidas restritivas, até por conta do aumento na curva em relação às mortes decorrentes do coronavírus, mas ela vem de uma forma menos agressiva. A gente acredita que nesse momento é algo mais educativo. Nós concordamos todos que o lockdown não é apropriado, até porque nós temos realidades diferentes em todo o estado. Nós temos cidades onde estão com os leitos praticamente lotados, mas nós temos cidades ainda que de certa forma, está controlado. Na oportunidade, foram traçadas novas estratégias para conter o avanço do coronavírus no Maranhão. Um novo decreto deve ser editado pelo governo do estado. Secretários estaduais também participaram da reunião. Ainda não se aponta para a necessidade do lockdown, mas para uma necessidade extrema de medidas restritivas para que a gente possa frear a contaminação nesse momento. Nós já temos estrangulamento na cidade de Imperatriz, hospitais privados estrangulados na cidade de São Luís, e é importante que nós tenhamos aí a compreensão por parte da população, por parte dos poderes públicos e aqui pelas entidades e pela classe empresarial do estado do Maranhão. Nós realmente vivemos um momento muito difícil, muito complicado. É importante que todo o conjunto da sociedade dê a sua contribuição, respeitando os protocolos, as medidas sanitárias, para que o aparato da saúde possa dar conta de atender a essa demanda que, infelizmente, tem sido crescente. Pois é, vale lembrar que esse estrangulamento que o secretário mencionou, o secretário Simplício, secretário de Indústria e Comércio, não é só na rede pública, na rede particular também, que passa por uma situação delicada, principalmente aqui na Grande Ilha e também no interior do estado, notadamente lá no município de Imperatriz e também na região Tocantins. É importante esse encontro das autoridades políticas, também dos três poderes, legislativo, judiciário e também, claro, o executivo, tanto o governo do estado quanto aí os governos municipais e, claro, envolver também a classe empresarial. Mas nada disso vai servir se a população, toda a população, nós nos unirmos contra
um único inimigo, que é justamente a Covid-19, e esperar que mais vacinas possam chegar para imunizar maior quantidade de pessoas. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre esse assunto aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, ainda a respeito desta informação, hoje o governador Flávio Dino concederá uma entrevista coletiva à imprensa. Está marcada para as 10h30 da manhã, portanto, daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã desta quarta-feira, para anunciar as medidas deste novo decreto. E, claro, os detalhes você acompanha logo mais, ao meio-dia, no Hora D e ao longo da programação aqui da TV Difusora, no nosso portal também, ma10.com.br. 7h05 e entidades empresariais, junto à Promotoria do Consumidor, cobram do governo mais rigor na fiscalização dos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 aqui no estado do Maranhão. No encontro estiveram presentes representantes de entidades empresariais e sindicatos ligados ao comércio. A promotora de defesa do consumidor também participou das discussões. A reunião teve como pauta um pedido para que o poder público intensifique a fiscalização dos protocolos sanitários. Ao fim do encontro, foi elaborado um documento que deve ser entregue ao governo e à prefeitura. Houve a cobrança das fiscalizações. Como as fiscalizações não dependem do Ministério Público, depende dos entes estatais e municípios, eles estão agora redigindo um documento pleiteando que os protocolos sanitários contidos nas recomendações emitidas pelo Ministério Público sejam fiscalizados e cumpridos. A solicitação envolve tanto empresas quanto comerciantes informais e vem no momento em que o governador Flávio Dino anunciou que vai adotar medidas mais restritivas para o setor. A intenção dessa tarde de hoje, desse momento, é que a gente consiga unir esforços para que o comércio continue acontecendo, continue sendo movimentado nesse período de pós-crise. Cobrando do governo, cobrando das entidades públicas uma fiscalização maior para que nós possamos evitar o lockdown, para que nós não tenhamos prejuízos mais no comércio, que nós não venhamos a pagar por essa conta, que não é uma conta nossa e que nós exigimos que o governo faça uma fiscalização mais rigorosa e que o empresariado ele cumpra com os protocolos do qual eles estão sendo recomendados a usarem nos estabelecimentos comerciais. Pois é, a questão sanitária, a saúde das pessoas é fundamental, é o primordial, claro. A gente está falando de vidas, mas a questão econômica também é delicada e, claro, não pode ser deixada de lado. 7h08. Agora aqui no Bom Dia Maranhão a gente atualiza os números da Covid aqui no estado do Maranhão. Boletim emitido aí pela Secretaria Estadual de Saúde e eu já antecipo, são números ainda crescentes. 220.453 casos confirmados, segundo aí o último boletim epidemiológico. Passamos de 10 mil casos ativos, já são quase 10.100, uma elevação ainda muito alta, muito grande do número de novos casos e de pessoas infectadas. Número de óbitos, 5.095, número de pessoas recuperadas, 205.264 recuperados aqui no Maranhão. Pessoas que foram infectadas e conseguiram vencer a batalha contra a Covid. Nas últimas 24 horas, novos casos, 108 na Ilha de São Luís, 134 em Imperatriz, 579 nas demais regiões, acima de 100, né? Em toda a parte do estado. 108 na Ilha de São Luís, 134 em Imperatriz, onde a situação daqui a pouco a gente vai mostrar também é bastante delicada, 579 nas demais regiões, números crescentes em todo o estado, assim como em todo o país, a situação bastante delicada. A gente segue acompanhando, claro, a situação local, a situação nossa aqui do estado do Maranhão, mas com um olhar também nacional, já que a situação também nos demais estados é bastante delicada neste momento. 7h09, agora a gente atualiza os números da quantidade de vacinas já aplicadas aqui no estado do Maranhão. Esses são números super positivos e a gente, claro, sempre torce para subir, não é isso? Vacinas aplicadas em todo o Maranhão, 201 mil, já ultrapassamos a marca aí, quase 202 mil, né? 201.941 doses. Vacinas aplicadas na capital São Luís, mais de 62 mil doses também, um número super satisfatório, entre primeira e segunda dose, né? Já aplicadas aqui no Maranhão. As fontes aí, Secretaria Estadual de Saúde e também a informação que é repassada pela Secretaria de Saúde aqui da capital São Luís. 7h09 e por falar em vacinação, hoje continua a vacinação para idosos aqui em São Luís, no Centro Municipal de Vacinação, localizado no Multicenter Sebrae, no bairro do Coafuma, e também no sistema de drive-thru, que fica no campus da UFMA, no Bacanga. Hoje vacinam os idosos de 78 anos, pela manhã vacinam, aqui você já acompanha, os nascidos de janeiro a junho, e pela tarde os idosos nascidos de julho a dezembro.
Os atendimentos são de 8 da manhã às 17 horas, portanto até às 5 horas da tarde. Vale lembrar que para vacinar é preciso realizar o cadastro no site, atenção para o endereço eletrônico, é saoluiz.ma.gov.br/vacina São Luís. E no dia da vacina é importante também levar um documento oficial com foto, claro aí que é para comprovar aí a vacinação para que a pessoa possa se imunizar, tá ok? 7 horas e 10 minutos e Imperatriz, como eu disse anteriormente, quando eu estava mostrando aqui a questão dos novos casos, Imperatriz também a situação é preocupante, vive um dos momentos mais graves desde o surgimento aí da pandemia no estado do Maranhão, o surgimento da pandemia no Brasil e também aqui no Maranhão, como não é diferente, faltam leitos para atendimento das pessoas na cidade. A ocupação se aproxima dos 100%. Olha, 24 pacientes já foram transferidos, inclusive ontem aqui para a capital São Luís. Imperatriz já registra até aqui 10.650 casos de Covid-19. Só no mês de fevereiro foram 956 testes positivos e 41 mortes, de acordo com as estatísticas oficiais. A cidade responde hoje por quase 40% dos casos no estado e a grande quantidade de pessoas infectadas com o coronavírus tem pressionado o sistema de saúde. No último mês de fevereiro, Imperatriz registrou a maior taxa de ocupação hospitalar durante essa pandemia, com mais de 100% de ocupação dos leitos. A situação é bastante preocupante, agora com outro fator. Mais jovens estão doentes, precisando de atendimento clínico ou hospitalar. Os casos que estão acontecendo mais graves, né? Inclusive com o aumento do número de pacientes muito jovens, sem comorbidades. Bem, o que está acontecendo? O aumento da circulação de pessoas, né? As pessoas não estão cumprindo as medidas de restrição, bem como a circulação das novas variantes. Com a rede hospitalar local pressionada, o governo do estado tem realizado transferências de pacientes de Imperatriz para outros hospitais de referência para a Covid no Maranhão. No final de semana, a movimentação foi intensa no aeroporto. Até agora, mais de 30 pessoas já precisaram ser levadas para outras unidades. A transferência ela é uma possibilidade de salvar vidas, né? Então, nós tivemos um fluxo intenso esse final de semana, mas ontem, por exemplo, nós tivemos a transferência de 24 pacientes. Enquanto isso, o governo do Maranhão prossegue com as obras de instalação do Hospital de Campanha Estadual no Centro de Convenções, em parceria com a iniciativa privada. Nós estamos já há vários dias transferindo pacientes de Imperatriz para outras cidades. Transferindo com ambulâncias, transferindo com UTI aérea. A gente segue falando de Imperatriz, com agora informações ao vivo. Quem está de volta conosco é o Geisel Nascimento, direto da cidade de Imperatriz. Geisel, seja muito bem-vindo, mas ainda trazendo essas informações delicadas, né? Uma situação bastante complicada aí na cidade de Imperatriz. Que informações que você tem atualizadas aí da pandemia no município? Seja muito bem-vindo, Geisel. Muito obrigado, Eduardo Ericeira. Bom dia para você, bom dia para todos acompanhando a nossa programação. Eu começo essa edição e minha participação falando que a madrugada de Imperatriz foi de muita chuva nesta quarta-feira. E de acordo com as previsões do Instituto de Meteorologia, mais chuvas deverão vir neste mês de março. Com isso, o Rio Tocantins transbordou e atingiu residência nos bairros da Caema e Leandra. A água chegou às primeiras casas por volta das 17 horas de ontem, segundo os dados da Defesa Civil e do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros. O nível do Rio Tocantins atingiu a marca de quase 7 metros. Na BR-010, no trecho que liga as cidades de Imperatriz a Cidelândia, na localidade conhecida como 1700, uma erosão abriu um buraco em um dos acostamentos. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informou que já enviou uma equipe para o local com o objetivo de realizar os devidos reparos. Outro destaque, Eduardo, já respondendo a sua pergunta, é o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Vacinados, 8.454 até o momento, 9.978 recuperados, o que representa 92,52% dos casos. 333 casos ativos que estão em tratamento, grande maioria dos infectados em tratamento domiciliar. A ocupação da rede privada no Hospital Unimed é de 15 leitos de UTI Covid-19, disponíveis 15 leitos. Ocupados, né,
Todo mundo já está preocupado justamente dessa situação de 100%. O Hospital Santa Mônica, dos 10 leitos de UTI do Covid-19 ocupados, são 10 leitos disponíveis também. Diante desses números do novo decreto, né, foi divulgado e ajustado. A partir de hoje, dia 3 de março de 2021, até o dia 3 de abril, horário restrito até as 23 horas, em estabelecimentos como os bares, restaurantes, casa de shows e a capacidade é de apenas 50% da totalidade. As instituições de ensino públicas e privadas, de todos os níveis de ensino, somente poderão funcionar de forma remota. Está proibida também a realização de modalidades esportivas com participação de plateia. Este decreto está em vigor a partir de hoje, viu, Eduardo? Essas são as informações da nossa participação de hoje. E mais notícias vamos estar divulgando dentro da nossa programação. Voltamos ao estúdio aí na capital com você, Eduardo. Pois é, Gisele, que todos nós entendamos aí esse momento delicado que o Maranhão vive, todo o país vive, com esse pico da pandemia aí causado pela Covid-19, e que possamos aí ter consciência, acima de tudo, fundamentalmente, todos nós, toda a população, todos nós. Obrigado, Gisele, seja muito bem-vindo e amanhã você traz mais informações aí, daí diretamente de Imperatriz. Grande abraço aí a todos na TV Difusora Sul, abraço também a todos os imperatrizenses em toda a região, vamos ter consciência, viu? 7h16. E o Maranhão vai receber hoje, uma boa notícia, mais 62.400 doses da vacina Coronavac. Daqui a pouquinho, a previsão é que chegue aqui já a partir das 8 horas da manhã. As doses vão ser destinadas à imunização de 29.675 pessoas, entre trabalhadores da saúde e idosos com idade entre 80 e 84 anos. Com isso, o Maranhão totaliza 448.040 doses recebidas até agora. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, 7h17. Agora a gente fala de segurança. Já aqui comigo, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente fala sobre a apreensão de drogas. Aconteceu tanto no interior do estado, em Codó, como teve uma apreensão também aqui na capital São Luís, não é isso? É, exato. Lá em Codó, a polícia lá, sob o comando do delegado Rômulo, fez uma incursão lá numa residência lá, onde haviam 2 elementos, e lá eles encontraram esses indivíduos aí, eles eram procurados por uma série de crimes, inclusive assassinato lá em Piritoró, na região lá. E aí a polícia, no momento de cumprir lá o mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, um deles teria reagido, foi baleado no braço, foi socorrido pela própria polícia, levado lá para o hospital lá de Codó, onde ele foi autuado em flagrante. Esses indivíduos, como já disse, já haviam sido investigados porque já havia uma série de outros crimes praticados em outros municípios ali daquela região. Importante ressaltar que, nesse caso aí, o próprio delegado Rômulo, ele faz questão de acompanhar a incursão dos seus policiais, né? Ele está à frente da equipe, ele mesmo comanda pessoalmente lá. Se o dinheiro trocado e a grande quantidade de droga que tinha nos baldes, né? No balde. Munição, inclusive, né, Silvan? Também. Exatamente. Grande quantidade de droga apreendida nessa incursão feita pela Polícia Civil lá em Codó. Aí teve essa apreensão também aqui na capital, não é isso, Silvan? Sim, teve a apreensão lá na Maíba Asa, lá na Divinéia. Essa aí foi feita pela Senac, com a ajuda do investigador canino Baruch, não é? Cada vez mais utilizado esse tipo de instrumento aí por parte da polícia, que os cães farejadores. E a droga, no primeiro momento, havia pouca quantidade, no momento em que os policiais chegaram e fizeram a abordagem, 2 indivíduos estavam comprando. E aí, com o emprego do cão, eles conseguiram localizar a maior quantidade de droga que estava escondida lá, dinheiro trocado, né, que dava o sinal de que estava havendo a movimentação. O indivíduo foi preso e foi levado para a sede da Senac, onde ele foi autuado em flagrante. Para a gente finalizar, teve um ataque a um posto de combustível aqui na região metropolitana, não é isso? Sim, o posto Paloma, lá do Miritiba, foi atacado na madrugada de ontem. A polícia está investigando aí, eles fizeram tudo isso aí para chegar, destruíram praticamente toda a loja de conveniência, para chegar nos caixas lá onde ficam lá os caixas eletrônicos, os bancos 24 horas. Esses bandidos aí seriam cerca de 4, o vigilante foi rendido, foi amarrado, não se sabe ainda quanto foi que eles levaram, mas dá para se ver a quantidade de a destruição. Destruição, né? Se você quer mencionar agora. Grande. Atacaram mesmo o posto, né? Sim, atacaram o posto. Fica bem em frente à Associação da Polícia Federal, esse posto ali na General Arthur Carvalho. Então, a DECRIF, que é o Departamento de Combate a Roubo às Instituições Financeiras, já estava fazendo
uma investigação, foi aberta uma investigação. O posto deve ceder as imagens de câmera de segurança, né, que facilitarão as ações da polícia, a investigação da polícia. Bem verdade que desde o ano passado tem uma quadrilha que tem agido por ali, eles passam um tempo aí agem na surdina, como fizeram no Banco do Brasil, lá do Turu, e fizeram 2 vezes na Caixa Econômica Federal, também lá do Turu. Da última vez eles botaram até o cofre em cima de um carro e levaram. Lá na agência da Caixa Econômica Federal, lá no Turu, isso no ano passado. Bem lembrado, né, Silvano, que a polícia pode chegar a esses bandidos, né? Pois é. Pode ser a mesma quadrilha, de repente, pelo modus né? operandi, parece ser a mesma quadrilha. Tá bom, Silvano. Obrigado, ótima quarta-feira para você, Silvano. Bom dia a você, bom dia a todos. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, 7 horas e 20 minutos, e no próximo bloco você vai acompanhar as novidades para a declaração do imposto de renda neste ano, que já teve início nesta semana. Tem novidade aí pela frente, a gente vai trazer aqui no Bom Dia Maranhão. E mais, tem também a previsão do tempo para esta quarta-feira. Você que quer saber, né, como é que vai ficar o tempo para esta quarta-feira, fique ligado já no próximo bloco. Agora 7 horas e 21 minutos, o Bom Dia Maranhão volta já. A gente vai a um rápido intervalo com imagens ao vivo deste momento na Avenida Bernardo Saião, lá na cidade de Imperatriz. Asfalto molhado, sinal que já choveu na cidade de Imperatriz. Muito cuidado, viu? Você aí na cidade de Imperatriz, quando você for ao trânsito, tenha muito cuidado. Tanto você pedestre, claro, quanto você motorista. A gente volta já às 7 horas e 21 minutos. Sete horas e 24 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e começou essa semana o prazo para a declaração do imposto de renda. No Maranhão, mais de 10 mil contribuintes já enviaram os dados para a Receita Federal. Este ano, atenção, o processo tem novidades. O prazo começou em 1º de março e vai até 30 de abril. Nesses 2 meses, são esperadas pelo menos 410 mil declarações só no Maranhão. Os critérios de obrigatoriedade são os mesmos, já dos anos anteriores, inclusive os valores. E a novidade é para as pessoas que receberam auxílio emergencial e também receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847. Pela legislação aprovada para o auxílio emergencial, essas pessoas elas não teriam direito a esse benefício. Por esse motivo, elas estão sendo convidadas a apresentar a declaração e restituir o valor recebido. As regras já são conhecidas de muita gente. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 ou recebeu salário de aproximadamente R$ 1.903,98 durante o ano anterior. Pessoas que tiveram rendimentos não tributáveis acima de R$ 40 mil ou possuíam patrimônio acima de R$ 300 mil até o dia 31 de dezembro do ano passado também estão na mira do leão. Em 2 dias, 10 mil maranhenses inseriram suas informações no sistema da Receita. Quem se enquadrar nas regras e mesmo assim não declarar está sujeito a sanções. Então o CPF dele fica suspenso, ele não consegue tirar uma certidão negativa, que com certeza impactará na vida bancária, financeira e fiscal do contribuinte. Pois é, a gente lembra que o prazo é até o dia 30 de abril e quem declara primeiro a chance de ter aí o valor restituído, de receber alguma parcela que tenha, por acaso, né, porventura tenha direito, deve receber primeiro quem declarar primeiro e o prazo segue até o dia 30 de abril. Nunca é recomendado deixar para a última hora, cerca de 10 mil contribuintes já declararam aqui no estado do Maranhão. Este ano com novidades, a pandemia, né, mexendo até com a questão da declaração do imposto de renda. 7 horas e 26 minutos, vamos seguir com o Bom Dia Maranhão, agora falando da previsão do tempo. Primeiro da segunda maior cidade do estado, Imperatriz, a gente mostrou na passagem de bloco que já havia chovido, né, asfalto inclusive molhado, foram imagens ao vivo. A previsão de hoje é com sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mas a gente percebeu que pela manhã já choveu lá na cidade de Imperatriz pelo asfalto molhado. O tempo não está nem tão nublado assim, né? Algumas nuvens mais escuras, mas a gente percebe um clarão ali mais na esquerda, o sol tentando sair, mas pelo asfalto molhado a gente percebeu que já choveu. O tempo amanhece meio que nublado, né? Meio que aberto ali, o meio termo lá na cidade de Imperatriz, essa bela imagem lá da Beira Rio, na manhã desta quarta-feira, mínima de 22, previsão para hoje, máxima pode chegar aos 31 graus lá na cidade de Imperatriz. Vamos seguindo aqui com a previsão do tempo, agora falando da capital São Luís. Previsão para esta quarta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora na capital maranhense. Vamos agora com imagens ao vivo aqui do tempo na capital São Luís. Tempo bem aberto neste momento, né? Sem previsão, pelo menos, de chuva, pela essa imagem que a gente pode acompanhar agora.
tempo bem aberto, algumas nuvens, mas não são nuvens de chuva, né? Não são nuvens, aquela nuvem escura, né? Com acúmulo de chuva. Tempo bem aberto, né? Manhã bonita desta quarta-feira aqui na capital maranhense. Tempo aberto, previsão para hoje é de mínima de 25, máxima de 29 graus. Essa bela imagem aqui da capital maranhense. A gente segue agora falando da previsão do tempo. Na cidade de Açailândia tem sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Previsão de chuva aí nos períodos da tarde e da noite lá na cidade de Açailândia. Amanheceu nublado, né? O sol também meio tímido ali ao fundo, né? Aquele clarão tentando sair também, o sol, assim como na cidade de Imperatriz, lá no município de Açailândia, mas não chove neste momento, apesar da previsão aí indicar que pode chover à tarde e à noite na cidade de Açailândia. Previsão para hoje, mínima de 24, máxima de 32 graus para a cidade de Açailândia. 7 horas e 28 minutos, a gente segue falando da previsão do tempo aqui no estado do Maranhão, mostrando agora outros 3 municípios maranhenses. Você que está em casa quer saber como é que vai ficar o dia, a gente mostra logo nas primeiras horas da manhã do dia, né, no caso desta quarta-feira. Começamos com Caxias, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva também à tarde e à noite, assim como a Açailândia, na cidade de Caxias. Olha a máxima, pode chegar a 34 graus, mesmo com previsão de chuva, né, tempo nublado ainda na cidade de Caxias, tem calorão, que pode chegar a máxima de 34 graus, a mínima é de 23. A gente segue para a região da Baixada Maranhense, também chegando aos 30 graus de máxima, mas previsão para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva também a qualquer hora, como eu já disse, a máxima na cidade de Pinheiro, na Baixada Maranhense, pode chegar a 30 graus, a mínima é de 25. Para finalizar, a gente fala agora de Zedoca, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva também a qualquer momento, a qualquer hora na cidade de Zedoca. Mínima de 25, máxima não deve ultrapassar os 29 graus. 7 horas e 29 minutos, a gente vai seguir com o Bom Dia Maranhão. Olha, no próximo bloco você vai acompanhar que governadores devem comprar doses de vacinas contra o coronavírus para reforçar a campanha de vacinação no combate à Covid e tem, claro, os bastidores da política. E mais, tem futebol também, o Campeonato Maranhense, que tem novo líder. O Motoclube, com 100% de aproveitamento, venceu mais uma na competição. E você vai ver também os preparativos do Sampaio Correia para mais uma partida pelo estadual, sem desviar as atenções da Copa do Nordeste, que já tem confronto neste fim de semana. 7 horas e 30 minutos, o Bom Dia Maranhão volta já já. Sete horas e 33 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta, agradecendo o carinho da audiência, você que nos acompanha aqui pela TV Difusora e também pelas redes sociais, essa grandiosa audiência em todo o estado do Maranhão, e você também que nos acompanha, que está fora aqui do estado do Maranhão, pode nos acompanhar também pela TV Difusora ou pela internet, aí também acompanhando pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. 7 horas e 34 minutos agora, vamos falar agora de futebol aqui no Bom Dia Maranhão, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Maranhense. O Motoclube venceu o IAP no estádio Nilzinho Santos por 2-0. A gente lembra que esse jogo foi remarcado, né? Ele era para ter acontecido na noite de segunda-feira, por conta aí de problemas aí na iluminação do estádio Nilzinho Santos. Ele foi remarcado até para a tarde de ontem, para evitar qualquer tipo de problema com a iluminação. Os gols foram marcados, o Moto venceu por 2-0, os gols foram marcados por o Anderson no primeiro tempo, logo no primeiro minuto. O zagueirão do Motoclube foi lá para a área, se aventurou lá na área e fez o primeiro gol do Sampaio, logo do Moto, no primeiro minuto. E Lenilson fez o segundo gol na etapa final. Com o resultado, o Papão assumiu a liderança do estadual com 9 pontos, 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias do Motoclube, torcida rubro-negra em festa. Infelizmente, lamentavelmente, por conta da situação, não pode comparecer no estádio, assim como, claro, todas as outras torcidas, lamentavelmente, porque senão estaria comemorando muito, perto, né, junto com aí a comissão técnica, com os jogadores, mas infelizmente neste momento não pode comparecer, está torcendo aí à distância, mas claro, muito feliz pela liderança, pelo bom começo de temporada do Motoclube, líder da competição com 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. A gente segue falando do Campeonato Maranhense, porque hoje tem o fechamento da terceira rodada, a partida é entre Juventude Samas e o Sampaio. O tricolor maranhense que está focado em 2 competições neste momento, agenda cheia na semana, né? Além do estadual, hoje, no fim de semana, já tem outra partida, só que é pela Copa do Nordeste.
O Sampaio se prepara para mais um duelo pelo Campeonato Maranhense. O tricolor enfrenta fora de casa, nesta quarta-feira, o Juventude Samas, de olho na retomada da liderança. A ideia é da gente estar, mesmo que em intervalos pequenos, mas a gente está como equipe bem conectado com aquilo que são as ideias, com aquilo que a gente está construindo diante das circunstâncias, o que é um modelo de jogo. O Sampaio que divide as atenções entre o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste. No sábado, o Tubarão tem um novo desafio pela competição regional. A partida é em casa, no Castelão, contra o Fortaleza. O técnico Rafael Guanais destaca a força e preparação do grupo para a disputa das duas competições. A gente precisa respeitar o processo e entender que leva tempo, né? E quanto maior entendimento, quanto mais coesão nós conseguimos proporcionar para esse nosso dia a dia, a tendência muito grande é que isso seja traduzido dentro do campo com desempenho. Pois é, e o Sampaio, inclusive, que teve muitos problemas, assim como vários clubes brasileiros, né, também internacionalmente de outros países, tiveram problemas aí no começo da temporada do ano passado, quando a bola começou a rolar, né, voltou a rolar, com questão de surto de casos de Covid, enfim, no clube, também outros times que tiveram problemas aí por conta de casos do coronavírus, tem que ter toda essa atenção aí com a integridade física, com a saúde dos atletas e, claro, todos os profissionais que trabalham, não só no Sampaio Corrêa, mas nos outros clubes maranhenses e também nos outros times brasileiros. A situação ainda é bastante delicada. Mas o Sampaio que se prepara, né, para o Campeonato Maranhense, hoje, só reforçando, enfrenta o Juventude Samas fora de casa. Se vencer, retoma a liderança também, junto com o Moto, com 9 pontos também. O Sampaio que tem 6 pontos. O Juventude tenta se igualar ao Sampaio Corrêa, tem 3 pontos. Se vencer, se iguala com 6 pontos. O Moto, que inclusive com 9 pontos, já garantiu vaga aí para a próxima fase do Campeonato Maranhense. Lembrando que também, como eu falei, a agenda cheia do Sampaio Corrêa, no fim de semana, o Sampaio que tem desafio, aí esse sim jogando aqui em casa no Estádio Castelão, na noite de sábado contra o Fortaleza. Lembrando que a rodada é fechada hoje, a primeira rodada da Copa do Nordeste é fechada hoje. Nesta quarta-feira vai ter duelo, inclusive, contra o Fortaleza. É bom acompanhar, né, que já vai ser o próximo adversário do Sampaio, saber como é que o Sampaio que deve se ligar nessa partida, já para analisar o seu próximo adversário. Hoje finaliza a primeira rodada da Copa do Nordeste, Fortaleza e CRB finalizando a primeira rodada. No final de semana já tem aí complemento, já tem andamento a Copa do Nordeste, inclusive com a participação do Sampaio. E no sábado você acompanha um jogaço aqui na TV Difusora. Tem não só o atual campeão, nada mais nada menos que o atual campeão Ceará contra o Vitória, que venceu na primeira partida. A transmissão que você acompanha é sábado a partir das 3h45 da tarde e 4 horas a bola rola para o atual campeão Ceará e Vitória. Só jogaço, a Copa do Nordeste que você acompanha com exclusividade apenas aqui na TV Difusora. Os principais clubes aí da região Nordeste, a principal competição regional, o principal torneio do primeiro semestre do país, que é justamente a Copa do Nordeste, que você só acompanha aqui na TV Difusora. Claro, a gente fica na torcida pelo nosso representante maranhense, o Sampaio Corrêa. Ainda falando de futebol, agora 7h38 e a CBF definiu em sorteio realizado os confrontos da Copa do Brasil. Você acompanha agora como ficou o destino dos times maranhenses. A gente começa falando do Moto Clube, que vai enfrentar o Botafogo do Rio de Janeiro. Jogaço, viu? Moto e Botafogo, logo na primeira fase da Copa do Brasil. O Botafogo que foi rebaixado, um time agora de Série B, inclusive adversário do Sampaio Corrêa nessa temporada pela Série B do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Moto Clube aqui do Maranhão pela Copa do Brasil. Falando ainda de Sampaio, o Sampaio que vai pegar o Rio Branco do Espírito Santo, jogando fora de casa pela primeira rodada da Copa do Brasil. E o nosso outro representante, são os 3 representantes maranhenses, o Moto, o Sampaio e o Juventude Samas. O Juventude que vai enfrentar em casa o Operário do Paraná. Aqui vale ficar claro que o Moto e o Juventude jogando em casa, os dois times visitantes, Botafogo e Operário, Botafogo do Rio de Janeiro, dos grandes, né, do futebol brasileiro, mesmo sendo rebaixado, é um dos grandes aí do futebol brasileiro, e o Operário do Paraná, que também é da Série B, assim como o Sampaio Corrêa. Como visitantes, eles têm vantagem de jogar pelo empate. Só que vale lembrar que o Moto e o Juventude jogam em casa. Apesar de não ter o apoio da torcida, né, infelizmente, a grande vantagem de quem joga em casa pela Copa do Brasil é contar com o apoio da torcida, né? Isso, mas infelizmente por conta da pandemia não vai contar. Mas Moto e Juventude, conhecendo o campo, né, tem essa vantagem, já treinando, né, no gramado, conhecendo o gramado, pode levar alguma vantagem aí nesses confrontos. Já o Sampaio joga contra o Rio Branco fora de casa, lembrando que o Sampaio joga pelo empate. Quem joga fora de casa
joga pelo empate. Lembrando também que o Rio Branco não vai contar com a sua torcida, mas conhece o campo. Isso, de certa forma, é uma vantagem. Só lembrando, então, nessa primeira rodada, quem joga fora de casa joga pelo empate, mas joga fora de casa que quem está jogando em casa, no caso, precisa ganhar para ultrapassar para a próxima fase, tá ok? Explicações dadas, agora 7 horas e 40 minutos, e a Polícia Federal deflagrou em Pinheiro uma operação que tem como objetivo desarticular um grupo criminoso que fraudava processos licitatórios da Prefeitura do município para compra de testes rápidos da Covid-19 por meio da contratação de empresa de fachada. Os testes foram pagos, mas nunca chegaram na cidade. A suspeita é de fraude na compra de testes para diagnóstico de coronavírus durante a pandemia. Os indícios foram identificados em auditoria da Controladoria Geral da União. A contratação envolvia uma empresa de fachada localizada no estado do Piauí, que não tinha veículos, não tinha empregados e principalmente que não tinha estoque. Essa empresa, antes da pandemia, ela tinha uma baixíssima atividade operacional, né? Ela, em média, faturava menos de R$20 mil por mês e, com o início da pandemia, ela já começou a faturar mais de R$1 milhão por mês, né? E o mais grave de tudo é que a empresa não tinha o estoque para fornecer os materiais para os quais ela foi contratada. Após receber a denúncia, a Polícia Federal iniciou investigação em outubro do ano passado, culminando agora na operação denominada Estoque Zero. 30 policiais federais participaram das ações nos municípios de Pinheiro, no Maranhão, e Teresina, no Piauí. Os mandados deferidos pelo juiz da Primeira Vara Federal de São Luís foram cumpridos na cidade de Pinheiro e na cidade de Teresina. A operação foi deflagrada às 6 horas da manhã. Cumprimos mandados na Secretaria de Saúde e Saneamento de Pinheiro, na residência de um gestor do município e também na empresa de fachada e testes de ferro que se situa em Teresina, no Piauí. O contrato apresenta a compra de 6 mil testes para a detecção de Covid-19 pelo valor de R$960 mil. Segundo as investigações, R$320 mil já foram pagos, mas nenhum teste foi entregue ao município. O governo do Maranhão já tinha destinado mais de 2.200 testes para a Secretaria de Saúde de Pinheiro e as buscas de hoje revelaram que apenas 1.900 pessoas lá foram submetidas a esse teste. Então, o que foi doado, o que foi transferido pelo governo do Maranhão já seria suficiente para a quantidade de testes realizados. Além de Pinheiro, a CGU já identificou outros municípios do estado que contrataram essa mesma empresa de fachada. Os envolvidos podem responder pelos crimes de fraude em licitação, peculato, lavagem de capitais e associação criminosa. Pois é, e a respeito deste assunto, o secretário de Saúde do município, Fred Lobato, foi afastado do cargo e a Prefeitura de Pinheiro informou que está colaborando com as investigações da Polícia Federal. Inclusive, o próprio prefeito da cidade, Luciano Genésio, já se manifestou pelas redes sociais, declarando que está colaborando aí com as investigações por parte da Polícia Federal. 7 horas e 44 minutos agora, e os preços dos combustíveis subiram mais uma vez este ano. Foi o 5º aumento, reajuste aí, só neste ano de 2021. Os novos valores voltaram a ser motivo de reclamação. Os constantes aumentos, aí, tanto da gasolina quanto no diesel, já teriam provocado impactos também para os revendedores. Logo cedo, João Batista parou para abastecer e percebeu a diferença. A gasolina está mais cara de novo. Fico muito triste porque a moto, tu consegue até abastecer ela razoavelmente. Agora o carro, a gente abastecer, completar um carro, é mais doído. E quem tem de onde tirar é bom, e quem não tem? Tem sido difícil conseguir acompanhar os constantes aumentos nos preços dos combustíveis. O novo reajuste anunciado pela Petrobras é de 4,8% no preço da gasolina e 5% no preço do diesel nas refinarias. Tá difícil, viu? Antigamente a gente enchia o tanque com 100, agora 150, 200, 250, a gente não sabe onde é que vai parar. Tá bem difícil. Este é o 5º reajuste no preço da gasolina, somente neste ano. Em janeiro, o litro neste posto custava R$ 4,29.
Agora, o consumidor precisa desembolsar R$ 5,39. Sendo assim, quem enchia um tanque de 50 litros pagando R$ 229,50, agora precisa desembolsar cerca de R$ 40 a mais, pagando R$ 269,50. Seu José já está até pensando em deixar a moto em casa. Rapaz, o negócio tá difícil, viu? Tá difícil. Eu já tô vendo que vou ter que guardar a moto em casa e voltar a andar de bicicleta de novo, porque o negócio tá feio, viu? Com os clientes insatisfeitos, os donos dos postos de combustíveis sentem os impactos. A única forma que eu vejo é se a Petrobras mudasse a política, né? Que hoje é de acordo com o dólar, com o barril de petróleo lá fora. Então, dessa forma, tá muito complicado, né? Pois é, 7 horas e 46 minutos. Essa situação do combustível é delicada, como eu disse, foi o quinto aumento, quinto reajuste, né? Por parte aí da Petrobras. No preço dos combustíveis, tanto da gasolina quanto do diesel. Teve aí essa questão de zerar o imposto para o diesel por parte do governo federal, mas uma grande parcela da população acaba abastecendo com a gasolina. Talvez isso acaba reduzindo o preço, mas pelo menos o consumidor ainda não percebeu na bomba. A gasolina aqui no estado do Maranhão e nos outros estados já ultrapassa o valor de R$ 5,00, chegando a quase R$ 5,50 no interior do estado. Aqui na capital São Luís, girando em torno aí de R$ 5,30, em alguns postos aí até um aumento maior no preço, né, na bomba, o consumidor pagando um valor bem elevado, absurdo, pagando mais de R$ 5,00 no preço da gasolina e mais de R$ 4,00 no valor, quase R$ 5 já, né, no valor do diesel. Situação bastante delicada, tudo aumentando, gás de cozinha também, gêneros alimentícios, enfim, vários materiais aí necessários, básicos para o consumidor, como é o caso aí dos combustíveis. Tá difícil sair de casa aí de carro, né? Tanto de carro quanto de moto ou qualquer outro tipo de veículo. A gasolina aí chegando, ultrapassando os R$ 50,00, chegando em R$ 5,50 em vários estados brasileiros e em muitas partes aqui também do Maranhão e em outros estados do país. Lamentavelmente, né? Essa alta em um momento tão delicado financeiramente para todos por conta aí da pandemia. 7 horas e 47 minutos, aqui no Bom Dia Maranhão, a gente segue falando agora de política. Já comigo, John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre a situação da pandemia, inclusive ontem, né? Na verdade, durante toda essa semana, na segunda e na terça, a gente vem falando sobre essa situação, os governos aí debatendo muito sobre essa situação da campanha de vacinação, analisando a questão da pandemia, uma questão muito grave, uma situação muito grave em todo o país, nos estados brasileiros, com a elevação do número de casos. A campanha de vacinação, o governo federal vem disponibilizando doses, mas ainda não é uma quantidade aí confortável para imunizar maior parte da população, para que a economia possa ser retomada. Diante disso, os governadores, inclusive, se reuniram ontem, representantes de governos, se reuniram ontem com o Arthur Lira, que é aí presidente da Câmara dos Deputados, e parece que agora eles vão poder adquirir também para ajudar, né? Isso é um aporte a mais para essa campanha de vacinação no combate à Covid, não é isso, João? É isso, Eduardo. Os governadores e prefeitos, eles precisam ter um amparo jurídico, né, para adquirir essas vacinas. Não é de qualquer jeito também. Não pode ser de qualquer jeito, né? Não pode chegar aqui um governador do Maranhão, por exemplo, fazer um contrato com uma empresa, né, sem ter um amparo jurídico, sustentação jurídica. Autorização da Anvisa também. Autorização da Anvisa, ser uma série de requisitos. E isso foi colocado na reunião dos governadores, prefeitos, né, com os presidentes da Câmara e do Senado. O Senado também participou, né? Isso, o Rodrigo Pacheco também participou, não é isso? Exatamente, uma conversação muito próxima dos governadores com o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que são os presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente. E isso eles colocaram, né? A gente quer comprar as vacinas, mas a gente precisa, digamos assim, de uma autorização, né? E isso, claro, parte do Congresso. E o Congresso, felizmente, né, atendeu esse pedido e ontem. E, aliás, tem colocado ao longo da semana vários projetos, né, para aprovação no Congresso. Entre eles, ontem, a Câmara aprovou o projeto para a compra de vacinas por estados, municípios e iniciativa privada. Esse projeto do Senado foi aprovado pela Câmara, que em síntese, diz o seguinte, que os estados, municípios, iniciativa privada podem comprar essa vacina desde que, quais são os pré-requisitos, né? Desde que, primeiro, a autorização da Anvisa, né? Tanto o uso emergencial quanto a autorização definitiva, e também, claro, desde que haja, por exemplo, uma contrapartida por parte, né, por exemplo, da iniciativa privada, que a iniciativa privada comprando, as empresas, parte dessas vacinas
sejam, né, destinadas ao SUS, né, de forma gratuita, disponibilizadas. Então, outro pré-requisito, a gente lembra até daquela discussão, né, do governo federal, nas tratativas com a Pfizer, da questão da responsabilização, né, o termo de responsabilização. E o projeto condiciona isso, né, coloca isso, que os estados, municípios, as empresas se responsabilizarão pela aplicação das vacinas com qualquer tipo de efeito colateral, né, algum tipo de problema, que isso geralmente não vai acontecer. Não tem acontecido, não tem né, acontecido, João? Pelo menos, exatamente. não tem acontecido. Pelo menos até agora não tem acontecido. Então, tem sido até dados satisfatórios, né? As pessoas têm se imunizado, felizmente têm reagido bem à questão da vacinação, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Exatamente. A gente não tem visto, né, falar de qualquer tipo de problema, casos mais graves em relação à vacinação, essas doses aplicadas. Então, diante da aprovação, agora vai para a sanção, esse projeto que nós falamos vai para a sanção agora do presidente Jair Bolsonaro, né, que deve também aprovar, claro, sem dúvida nenhuma. Que é uma ajuda, né? Uma colaboração, inclusive, com o governo claro, federal, né? Não é importante destacar o seguinte... O governador do Maranhão, por exemplo, disse que tem guardado aí 50 milhões de reais para aquisição de vacinação, de vacinas, né? Exato, não é para... 50 milhões, não é para competir com o governo federal, isso é importante deixar bem claro. É apenas para auxiliar, né, subsidiar a campanha de vacinação, que infelizmente, ainda não está bem atrás, né? Os números ainda são bem baixos do número de vacinados no país, diante de ontem, de um recorde. Ontem foi um recorde de número de mortes, mais de 1.700 óbitos. Inclusive até mais do que no ano passado. Mais do que no ano passado. Então é necessário, urge que, né, Mista, que é necessário que haja aí por parte dos estados e dos municípios, né, que eles possam viabilizar essas vacinas. Então, diante disso, diante desse projeto, deve ser sancionado pelo presidente, a gente acredita que sem veto nenhum, né? A gente acredita que sem veto. Diante também do outro projeto que foi aprovado ontem no Senado, que dispensa a licitação para comprar essas vacinas. Foi aprovado também ontem no Senado isso. É emergencial, né? Emergencial. Questão emergencial. Então esses projetos aí condicionam, né? Fazem esse arcabouço para que possa aí dar mais tranquilidade para os estados, para os municípios, adquirirem essas vacinas. Qual é a próxima etapa agora? É o diálogo, as conversações com as empresas. Eu, pelo menos, vejo duas possibilidades. A vacina da Rússia, né? Estão tentando legalizar, inclusive os governadores estão tentando legalizar a Sputnik, né? A Sputnik seria essa possibilidade, está na fase 3 de testes aqui no Brasil. Bem avançado, né, John? Está avançado. Então, além da vacina russa, a própria Pfizer, que já tem autorização da Anvisa. Não tem mais autorização definitiva, nem emergencial, é definitiva. Falta apenas obter, né, John? Falta apenas obter agora. O governo federal não está conseguindo, né? Não está conseguindo aí obter essas vacinas, que agora os estados e municípios possam fazer isso. A Pfizer ainda aguarda, né, um sinal, do governo federal, do Ministério da Saúde, mas acho que até essa semana, se não, deve começar a negociar com os governadores e com os prefeitos a possibilidade aí de adquirir essas vacinas. Então é um passo importante, né, por parte do Congresso Nacional, dos deputados e senadores, tendo em vista que estão dando agilidade e celeridade. Até porque, Eduardo, não é só a PEC da impunidade que andou rápido. Ainda bem que os parlamentares se conscientizaram que é momento de pensar, né, no povo brasileiro, em vacinação e não em se proteger, e não se preocupar em ser preso nesta hora. Então essas pautas têm andado de forma muito rápida e agora cumpre esse papel urgente, que é a da crise sanitária, que é a vacinação de todo o povo brasileiro. John, você volta amanhã para comentar mais com a gente sobre política, tá bom? Uma ótima quarta-feira para você. Olha, a gente segue com o Bom Dia Maranhão. Neste sábado será realizado o primeiro sorteio do programa Minha Casa Melhor, a iniciativa do governo do estado. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o secretário das cidades, secretário estadual das cidades, Márcio Gerri, que vai participar conosco aqui de forma remota, via Zoom. Secretário, muito bom dia pela sua participação. Fala um pouco aqui sobre esse projeto para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Muito bom dia ao senhor. Bom dia a todos os telespectadores da Difusora. Este é um programa muito importante do governo Flávio Dino, mais um, na sequência do programa Cheque Minha Casa, e agora com o Minha Casa Melhor, um programa coordenado pela Secretaria de Governo, pelo secretário Diego Galdino, no âmbito desse programa mais amplo, que é o Cheque Minha Casa. Vem exatamente para atender a famílias que integram o CAD único, do governo federal. Serão beneficiados 45.500 famílias no Maranhão, em todas as regiões e atingindo todos os 217 municípios do estado. As providências adotadas pelo secretário Diego Galdino já todas em curso, né? Já temos uma plataforma
para inscrição, por exemplo, das empresas que fornecerão esses utensílios domésticos, eletrodomésticos, enfim, aquilo que poderá ser adquirido com esse repasse único de R$ 600 por família sorteada entre, e aí, repito, são 45.500 famílias, portanto, um alcance muito grande, famílias estas que integram o cadastro único e que serão, acessarão o benefício através de sorteio. E o primeiro sorteio será no próximo sábado. Secretário, tem inclusive outras medidas importantes, né, nesse momento tão delicado de pandemia, que é, por exemplo, a questão do Cheque Minha Casa também, que é fundamental para auxiliar essas pessoas, não é isso? O Cheque Minha Casa é um programa muito importante, instituído pelo governador Flávio Dino em 2016, e já nesse período atendendo milhares de famílias em todo o estado do Maranhão, notadamente aqui nas 4 cidades da grande São Luís. Também em situações emergenciais, quando dá ocorrência de enchentes no interior do estado, e recentemente iniciando a interiorização do programa através da implementação do Cheque Minha Casa na região leste, na cidade de Coelho Neto. Foi um dos compromissos do governador Flávio Dino na última campanha, interiorizar para as regiões do Maranhão o Cheque Minha Casa, e esse processo já iniciou com o caso do Cheque Minha Casa na cidade de Coelho Neto. As inscrições já estão abertas desde o dia 1º, portanto, desde anteontem. Tínhamos já ontem cadastrado mais de 250 pleiteantes. Lá serão feitos 200 cheques Minha Casa, um investimento do município, no comércio local, para atender a 200 famílias daquele município, portanto, envolvendo um incremento de R$1 milhão. Secretário, o senhor poderia falar também um pouco sobre essa questão do processo de regularização fundiária que vem acontecendo aqui no estado do Maranhão? É outro programa muito importante que estabelece, que assegura justiça, garantia de direitos para as famílias maranhenses. Esta semana já nós entregaremos, ainda hoje, daqui a pouco, com todos os cuidados de saúde, e vamos fazê-lo passo a passo, com um grupo de 10 pessoas, 10 famílias. Vamos entregar hoje, a partir de hoje, 260 títulos de propriedade das famílias que habitam ali o residencial Jackson Lago, que integra o Parque Rio Anil. Então, um sonho realizado, entregaremos também, ainda nesta semana, iniciaremos a entrega de mais 300 títulos na cidade de Paço do Lumiar, e semana passada nós iniciamos a entrega de 400, entregando inicialmente 200 nos residenciais aqui de São Luís, né, no Maria Aragão especialmente. Enfim, é um programa muito arrojado, ele é executado por várias secretarias, vários órgãos do governo, entre os quais a Secretaria de Cidades, onde está concentrado o maior número desses títulos em áreas urbanas do Maranhão. Um programa muito importante porque assegura as pessoas que moram numa casa, mas não têm os documentos dela, assegura exatamente ao reconhecimento de direito daquilo que já é das famílias de fato, o direito à moradia. Secretário, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Bom Dia Maranhão, falar sobre esses importantes projetos, ainda mais no momento desse delicado como a pandemia. Obrigado, secretário estadual das Cidades, Márcio Gerri, que participou ao vivo aqui conosco do Bom Dia Maranhão, que fica por aqui. A todos uma ótima quarta-feira. A gente estará de volta amanhã a partir das 7 horas da manhã aqui com o Bom Dia Maranhão, com várias informações para vocês que nos acompanham. Nosso encontro marcado, continue acompanhando a programação da TV Difusora. Grande abraço a todos, uma ótima quarta-feira.